Estamos de volta com a Hora do Jovem de hoje aqui pela TV Imaculada Conceição e nós temos mais uma vez agradecer a sua companhia, a sua audiência pelas nossas redes sociais e lembrando que você pode mandar também a sugestão de pauta para nós aqui no nosso Hora do Jovem das profissões. Eu quero minha profissão aí no Hora do Jovem. Manda pra gente que a gente vai atrás, faz as nossas pautas certinho, né, Paloma? É isso mesmo. Fica aí também. Temos que agradecer a loja Amor Infinito, que fecha parceria aqui com o nosso programa. A loja Amor Infinito fica na Avenida Raquel de Queiroz, número 2273, no Jardim Aero Rancho. E o telefone de lá é o 3042-8880. Estão lá no Facebook também, né? facebook.com/loja Amor Infinito, no Instagram, loja Amor Infinito 5706. Lá você encontra todas as novidades, promoções, tem uma promoção especial pro Dia das Mães, é muito bacana. E a gente fechando sempre parceria, tanto na Hora do Jovem como no Imaculada Notícias. A Paloma é nossa cliente especial, que não vai à loja, porque a loja vem até ela, né, Paloma? E mesmo. E é muito bacana a gente estar ajudando na evangelização desta forma. Se você tem também o prazer de estar ajudando na evangelização, já deixo o convite também para que você possa se tornar um grande milite dessa obra de evangelização, ligando para a gente no 33491015, faça o seu cadastro, você escolhe receber ao Milite ou Pequeno Milite e a nossa novidade, há pouco tempo, a revista Jovem Milite especial aqui, né, Hora do Jovem. Exatamente. Lembrando que na última revista estivemos lá. Estivemos estampados Na revista, tanto no Milite como no Jovem Milite. E fica o convite para que você seja um grande colaborador dessa obra de evangelização. Paloma? É isso mesmo. Fica o convite para você de casa também curtir as nossas redes sociais, mais uma vez reforçando. E é para você ir lá, porque rede social agora todo mundo tem, né? Sim. Então, para você curtir a nossa rede social lá no Facebook e também no Instagram. Estamos também no YouTube com o canal da TV Imaculada Conceição, onde você não acompanha só o Hora do Jovem, mas também toda a nossa programação aqui da TV Imaculada. E agora nós temos a última dica, a Paloma já sabe o personagem, vai que ela erra, eu tenho essa esperança, né? Porque mas a terceira dica, antes da nossa revelação, diz assim: em 1881, publicou a obra que foi considerada o marco inicial do realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cuba. Morreu no dia 29 de setembro de 1908, aos 79 anos de idade, com uma úlcera cancerosa na boca. Suas obras são utilizadas nas salas de aula como fundamento básico literário até hoje. Se fosse ela fazendo para mim, eu acertava também. Eu acho que já sei quem é. Tá moleza. Eu acho que não tenho certeza, mas 99,8%. Vou deixar para revelação. Dá um suspense. Bem. Mas vai que você aí de casa não tenha pesquisado, mas pega, se você anotou as 3 dicas, você pode correr lá nas redes sociais, no Google, nos livros, nos seus cadernos de escola, vai que você tem ainda. Você que está estudando ainda literatura, com certeza já deve ter falado, porque pode ser que a professora esteja falando desse personagem na disciplina. Que é tão conhecido, né? Bom, então agora a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa e vamos para a entrevista que nós temos aqui no nosso programa. O Felipe foi até o professor Mauro Conte, lá da Universidade Católica Dom Bosco, conversar um pouquinho sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação. Nós vamos acompanhar essa entrevista muito bacana. A pessoa que se forma em Engenharia de Controle e Automação se habilita em projetar, gerenciar e operar equipamentos usados nos processos produtivos das indústrias em geral. Também é sua função fazer a manutenção desses equipamentos. Mauro é professor de uma universidade do curso aqui em Campo Grande e fala como conheceu o curso. Eu entrei na área de eletrônica inicialmente, porque desde pequeno eu sempre gostei de matemática, física, queria saber como que funcionavam as coisas, tinha curiosidade. E o meu irmão mais velho, ele gostava de montar amplificador de áudio, ia nas lojas por aí na cidade, tinha umas lojas que vendiam um kit de amplificador de som, e ele montava e eu fui ficando curioso. Daí no Dom Bosco, onde eu estudei no colégio, no ensino médio, na época era chamado 2º grau, eles tinham aulas de eletricidade e eletrônica, tinha um laboratório de eletrônica que a gente aprendia algumas coisas não tão profundas, mas a gente tinha uma noçãozinha, né? Então foi muito legal, eu fui pegando gosto, e daí eu resolvi fazer engenharia eletrônica. Fui fazer engenharia elétrica na Faculdade de Engenharia Industrial, na FEI, em São Bernardo do Campo. De lá eu arrumei emprego, fiquei trabalhando um tempo, alguns meses, depois eu fui embora fazer mestrado nos Estados Unidos, na Georgia Tech, em Atlanta.
comecei o doutorado, mas interrompi para ir trabalhar numa empresa chamada Nortel, onde eu participei do projeto de telefonia celular digital, isso na década de 80 ainda, quando eles ainda estavam disputando, só existia celular analógico, eu fui um dos que projetou celular digital na época. O professor nos conta como é a formação de um acadêmico de engenharia de controle e automação e em quais áreas um profissional formado pode atuar no mercado de trabalho. Como ele tem uma forte pegada na área elétrica, bastante mecânica e um pouco de computação, o engenheiro de controle e automação é um cara que, vamos dizer assim, ele é o meio de campo entre todo mundo. Ele é o cara que não é o cara que vai projetar um motor elétrico, mas ele sabe escolher o motor elétrico adequado, sabe como funciona, para poder fazer uma automação de uma máquina, de um sistema, né? Ele estuda não só... Qualquer engenharia você tem que estudar muita matemática e física para você entender os processos que você vai trabalhar. Engenheiro civil, engenheiro elétrico, mecânico, todos eles, eletricista, perdão, né? Todos eles, químico, naval, todos eles têm que saber bem matemática, porque a gente usa matemática para dimensionar as coisas. Cálculo, álgebra linear, essas coisas. E a física, porque você tem que entender os processos físicos que você quer trabalhar. O mecânico trabalha mais com determinada coisa, sistemas térmicos, sistemas de movimentação, assim. O eletricista mais com sistemas de telecomunicações, de instalações elétricas, de geração e distribuição de energia. E a parte de computadores também. E o de automação e controle atua mais ou menos no meio. Então ele não vai projetar uma máquina mecânica, mas ele vai ter o conhecimento para automatizar aquela máquina, para fazer ela funcionar de uma maneira mais eficiente. Ele não vai projetar um sistema, uma ferramenta de banco de dados que a Microsoft desenvolve ou outras companhias desenvolvem, mas ele vai usar essas ferramentas para fazer uma coleta de dados da automação de uma indústria que ele está fazendo, por exemplo. Então ele pode trabalhar, como eu estava falando, e ele não vai projetar o motor elétrico, mas ele vai usar o motor elétrico, vai usar os sensores, ele trabalha principalmente na área automatizando e controlando todas essas coisas. Então ele pode trabalhar desde um sistema, fazer um sistema de controle de temperatura de uma estufa de plantas, até controlar um sistema de ar-condicionado central de um shopping center, ou trabalhar com ignição de carro, ou numa coisa menor, trabalhar com sistemas microcontrolados para fazer sei lá, um controle de ignição, controle de um micro-ondas, controle de diversas coisas. Aos jovens que pensam em seguir nessa área, Mauro nos relembra sua experiência de como se encantou pela engenharia de controle e automação. Por que eu me encantei, no meu caso, por exemplo? Você pega um monte de componentes inertes e faz ele fazer alguma coisa. Você pode fazer sei lá, pegar um kit simples, gastar pouco dinheiro, pegar um kit de Arduino, que é um microcontrolador barato, amplamente disponível hoje no mercado, ou pegar um kit de Lego Mindstorms, que é um kit de robótica da Lego, que custa cerca de R$2.000, um kit de Arduino vai custar menos de 100, e você consegue fazer pequenas automações, você consegue fazer, sei lá, automatizar regar a planta da orquídea da casa da tua mãe, ou você automatizar, abrir e fechar as cortinas da tua casa, ou ligar a cafeteira, quando você acordar a cafeteira já está ligada para deixar o café pronto. Você consegue fazer pequenas coisas, fuçando na internet, aprendendo isso. Você tem coisas, obviamente não é um negócio extremamente complicado, então dá para você pegar soluções prontas que tem na internet ou conversar com pessoas que já trabalhem com isso, e você consegue fazer pequenas coisas que você vai... Brincando de Deus, pega coisas inanimadas e põe ele para funcionar e fazer a coisa automaticamente. É muito legal. Se você consegue, não só isso, você consegue mexer com coisas eletrônicas em geral também, mas essa parte de você automatizar, você fazer ele reagir automaticamente, fazer um carrinho que segue uma linha, por exemplo, né? É mais ou menos o mesmo princípio que hoje você vê carros estacionando automaticamente, é baseado no mesmo princípio que você aprende na faculdade ou que você aprende brincando, entre aspas, né? Pegando um hobby como esse de fazer pequenas automações usando esses kits de hardware aberto chamado Arduino.
Uma coisa importante que é legal que o cara tem que saber gostar de matemática, por exemplo, e física, e ter curiosidade para saber como tudo funciona. Como funciona, sei lá, o câmbio da bicicleta, como funciona um computador, como funciona uma cafeteira, um micro-ondas, né? E hoje em dia, com tanta informação disponível em YouTube, em sites de internet, em sites como Manual do Mundo, para você ver como você consegue pegar uns clipes, umas borrachinhas e construir um modelo de um motor elétrico, por exemplo. É muito legal, é muito melhor do que na minha época, eu tenho inveja da gurizada de hoje em dia. Com tudo que nós aprendemos hoje sobre a engenharia de controle e automação, se você pretende ingressar na área, mas tem alguma dúvida, então preste atenção na super dica que o professor Mauro deixou. A tendência mundial é você automatizar um monte de coisa. Você vê hoje, você pode comprar isso pronto, você pode desenvolver, né? Você vai ser um profissional em alta demanda, né? À medida que o mundo vai evoluindo, tudo acaba envolvendo algum tipo de controle e automação. Hoje em dia você tem, por exemplo, torno mecânico que você traz da China, que existe na China, óbvio, não os mais baratos, mas que se você puser o dedo na serra, ele identifica que é mais mole e para a serra. Então isso tudo é a mesma tecnologia de fazer realimentação. Realimentação que a gente fala é, por exemplo, quando você vai tomar um banho, você abre a torneira num chuveiro elétrico, se você abrir demais, fica fria, se abrir menos, fica quente a água. Você nunca entra embaixo sem pôr a mão primeiro, você faz uma realimentação, você põe um sensor que é a tua mão, esse sensor vai comparar com a temperatura que você quer, e daí você toma uma decisão do atuador, que você vai abrir ou fechar a torneira para ajustar a temperatura que você quer. Então você começa a ver coisas no dia a dia que você começa a entender como é que o mundo funciona, e a ideia é que você vai ser um cara cada vez mais exigido, assim, em maior demanda, ou seja, vai ser cada vez mais necessário, né? Você pode aplicar esses conceitos desde um sistema de piloto automático de avião até um controle de estufa de planta de eucalipto, de muda de eucalipto. A agropecuária precisa muito de automação, né? Então hoje em dia tem gente que você chega perto de ou se o boi chega perto da água, do coxo para beber água, você já passa numa balança automática que já mede o peso dele, já envia para uma central e já vai coletando isso, e você consegue fazer o controle de ganho de peso do boi dia a dia, por exemplo. Então isso tudo envolve automação e controle, um pouco de computação, né, sensores, toda essa área que é meio sombreamento de diversas áreas, mas o engenheiro de controle e automação é a peça central do cara, é o cara que conhece bem a parte teórica e a parte prática de como montar isso, né? Por isso que a gente estuda tanta coisa, cálculo e física, para você poder depois aplicar para resolver problemas reais. Como eu costumo dizer, engenheiro é um provedor de soluções. Tragam-me os problemas que a gente vai correr atrás. Muito bem, nós acabamos de conferir a primeira entrevista de hoje, conhecendo um pouquinho sobre o curso e também a prática do curso de Engenharia de Controle e Automação. Já quero agradecer ao professor Mauro Conte Pereira, que nos deu essa entrevista. Também agradecer toda a assessoria de comunicação da Universidade Católica Dom Bosco, que mais uma vez abriu as portas da universidade para que nós pudéssemos passar a você aí de casa mais uma profissão. Se você ainda está com dúvida, viu a dica do professor Mauro, então já está aí para você, para que você não possa se perder no Enem ou no vestibular, Paloma. É isso aí, logo mais a gente vai conferir uma segunda entrevista, agora conhecendo um pouquinho mais do curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Anhanguera, aqui de Campo Grande. Vamos dar uma pausa aqui na Hora do Jovem, voltamos daqui a pouco, você não saia daí.